Fala Dev, eu sou Diego Fernandes, CTO aqui na Rocket City e essa semana você vai descobrir como dominar o back-end, o front-end e o mobile com uma única linguagem, utilizando as tecnologias mais modernas do mercado. As mesmas tecnologias utilizadas pelo Uber, Netflix, Airbnb, Instagram, Twitter, Discord, Medium e Facebook. Resumindo, eu vou te mostrar como levar as suas aplicações e a sua carreira de programador para o próximo nível. Mas a melhor parte é que eu vou fazer isso na prática. Então se prepara porque ao longo dessa semana a gente vai desenvolver juntos uma aplicação do zero utilizando a stack Node, React e React Native. Mas antes de partir para o código, é importante entender por que essas tecnologias fazem tanto sentido juntas. Como você já sabe, todos os dias surgem novas ferramentas em programação e a quantidade de coisas que você pode aprender é praticamente infinita. Por isso, muitos programadores ficam perdidos no meio de tantas tecnologias e acabam pulando de uma ferramenta para outra sem nunca atingir os seus objetivos. E eu sei porque eu já passei por isso. Eu comecei a trabalhar com programação com 16 anos em uma agência digital aqui de Rio do Sul, no interior de Santa Catarina. E naquela época eu fazia de tudo, desde landing page até e-commerce e sistema, e tinha que lidar com todo tipo de cliente. Foi assim que eu pude experimentar e aprender muita coisa. Mas por morar numa cidade aqui do interior, as oportunidades eram muito limitadas e eu cheguei num ponto que eu não tinha mais como continuar evoluindo. Foi aí que eu comecei a me sentir estagnado, preso nas tecnologias que as empresas daqui utilizavam, mas eu queria muito mais. Eu queria poder trabalhar com versionamento de código, com integração contínua, com desenvolvimento ágil, com testes automatizados e principalmente com linguagens e frameworks modernos. E como todo bom programador, eu parti para os estudos. Mas logo de cara eu tive que enfrentar o meu primeiro desafio: quais tecnologias escolher. Então eu nunca ia até o fim dos estudos, porque sempre aparecia uma nova linguagem ou um framework que tirava o meu foco. Eu fui do PHP para o Python, do Python para o Ruby, Ruby para o Elixir, Elixir para Node, Angular, Vue, Ionic e um monte de outras ferramentas aí no meio do caminho. E depois de passar muito tempo pulando de uma tecnologia para outra, eu percebi que se eu quisesse alcançar os meus objetivos como programador, eu precisava escolher uma stack e focar nela. Como eu já tinha experimentado muita coisa, eu tinha noção do que funcionava, do que não funcionava e quais eram as vantagens e desvantagens de cada uma das minhas opções. Por isso eu acredito que existem duas formas de acertar na escolha de uma stack: ou você investe muito tempo experimentando tudo, ou encontra alguém que já tenha chegado onde você quer chegar e te ajude a fazer a escolha certa. E naquela época tudo que eu queria é que alguém tivesse me mostrado esse caminho, porque aí eu teria alcançado meus objetivos muito mais rápido. Mas eu tive que descobrir do pior jeito, dando muitas voltas até chegar aqui. E é por isso que eu resolvi estar aqui hoje te ajudando, para você não ter que passar pelo mesmo. Então a primeira coisa que ficou claro para mim nessa jornada é que como desenvolvedor web eu preciso saber JavaScript de qualquer jeito, não tem como fugir. Essa é a linguagem que os navegadores entendem e para sua aplicação web ser dinâmica você vai precisar dela. Mas claro que as vantagens do JavaScript vão muito mais além do que ser a linguagem mais popular da web ou mesmo possuir a maior comunidade de programadores. Depois de 2015, o JavaScript passou por uma série de mudanças que fizeram ele finalmente se consolidar como uma das linguagens mais modernas que a gente tem hoje, e de lá para cá não parou de evoluir. Todo ano a linguagem tem trazido novas atualizações que permitem implementar os melhores padrões de código e ainda eliminar a necessidade de muitas bibliotecas que antes eram essenciais. Além disso, eu tinha muita vontade de aprender desenvolvimento mobile, mas eu não me sentia satisfeito com as ferramentas híbridas e achava o desenvolvimento nativo muito penoso. Mas com a chegada do React Native ficou claro que eu tinha escolhido a linguagem certa. A possibilidade de desenvolver apps nativos e multiplataforma utilizando uma linguagem popular e moderna como o JavaScript levou o desenvolvimento mobile para o próximo nível, trazendo produtividade sem abrir mão da performance. E ainda fez o JavaScript se tornar, além de uma linguagem obrigatória no desenvolvimento web, uma linguagem extremamente importante no desenvolvimento mobile. E já que eu vou utilizar o React para o mobile, por que não aproveitar o mesmo conhecimento na web? Com certeza não foi esse o motivo que fez o React se tornar a biblioteca mais relevante de desenvolvimento front-end hoje em dia, mas sem dúvida é um motivo a mais para a gente se manter nela. Assim não temos apenas uma stack poderosa e moderna, mas também uma stack extremamente enxuta. E finalmente o cenário para a stack perfeita ficou completo com a maturidade do Node e a quantidade cada vez maior de empresas que passaram a adotar essa tecnologia. Ou seja, utilizar o JavaScript no back-end passou a ser uma escolha sólida, além de ser uma tecnologia que traz uma série de vantagens quando comparada com linguagens como Ruby e PHP e consegue trazer o equilíbrio perfeito entre produtividade e performance. E a partir daí eu tive certeza que a minha busca tinha chegado ao fim. Uma stack completa dominando o back-end, o front-end e o mobile com uma única linguagem e uma única biblioteca de interfaces. Resumindo, produtividade e performance de forma enxuta. Então, quais são os critérios para apostar nas tecnologias certas? Primeiro, entender o que o mercado está procurando hoje. Quais empresas e quantas empresas estão utilizando? Qual o tamanho da comunidade e do ecossistema ao redor dessas tecnologias? Quem está por trás do desenvolvimento delas? Quais são os casos de uso das tecnologias? A quantidade de vagas disponíveis no mercado? O quanto essas tecnologias estão alinhadas com seus objetivos e, principalmente, o quanto é possível reaproveitar o conhecimento dessas tecnologias para multiplicar suas oportunidades.
Além, é claro, das vantagens técnicas de cada uma, como componentização, performance, desenvolvimento multiplataforma, real-time e por aí vai. Nos últimos 3 anos eu pude trabalhar com essas tecnologias e cada dia que passa eu fico muito feliz em ter feito essa escolha. Não só pela qualidade das aplicações que a gente está desenvolvendo aqui na Rocket City, mas pelo resultado extraordinário que essa stack tem trazido para os nossos alunos. E é justamente essa stack que eu quero te apresentar agora, na prática. Agora sim, a gente vai partir para o desenvolvimento da nossa aplicação, mas antes de botar a mão no código, eu quero te mostrar a aplicação que a gente vai desenvolver durante essa semana Ministech, que foi uma aplicação que partiu aí de uma dificuldade que eu tenho, não só uma dificuldade às vezes de encontrar mão de obra, mas também de encontrar pessoas que eu posso trocar uma ideia sobre a tecnologia que eu estou estudando perto da minha casa e eu nem sei às vezes que essa pessoa existe. Então a ideia é a gente construir como se fosse um Waze ou um Google Maps de desenvolvedores, beleza? Aqui agora eu estou apresentando a interface da aplicação web. Nós vamos oferecer aí uma possibilidade do usuário se cadastrar dentro da aplicação, ele vai poder entrar com o nome, as tecnologias que ele trabalha, o link para o GitHub, onde a gente vai buscar mais algumas informações, e aqui a latitude e longitude, beleza? Aqui a gente vai utilizar a API de geolocalização do navegador, né? Seja Google Chrome, seja Firefox, todos eles têm disponível essa API para acessar a latitude e longitude do usuário. Eu tinha até pensado em a gente colocar um grande mapa aqui até na aplicação web, mas como a API do Google é paga, mesmo quando você vai testá-la em ambiente de desenvolvimento, você precisa colocar o seu cartão de crédito, eu acho que não ficaria muito legal, então a gente não vai utilizar o mapa na aplicação web, a gente vai utilizar apenas aqui o cadastro mais via formulário. Depois do usuário cadastrar isso aqui, a gente vai adicionar ele na listagem de usuários. A aplicação web, ela não é muito para encontrar usuários que trabalham com tal tecnologia, é mais só para o cadastro desses usuários. Então eles vão usar a aplicação web para se cadastrar. Depois, quando a gente acessar o aplicativo mobile, aí sim nós teremos um mapa onde a gente vai poder buscar, né, um mapa de devs, onde a gente vai poder buscar os devs por tecnologia. Então aqui embaixo nós vamos digitar quais tecnologias, por exemplo, React.js, e ele vai listar, né, depois de clicar no botão, todos os usuários dentro de uma localização específica aqui que trabalham com aquela tecnologia, usuários perto de você. Por exemplo, isso aqui a gente também vai utilizar algumas features bem legais, que são as features de geolocalização, né? Então a gente vai usar mapas também. E aqui também uma das features mais bacanas que vai envolver essa aplicação, que eu acho que é um dos pontos chaves da aplicação, é que a gente vai aprender a lidar com a geolocalização um pouco mais a fundo. Então, como encontrar, por exemplo, a distância entre 2 pontos de latitude e longitude, como baseado em um ponto que eu estou centralizado no mapa, eu consigo buscar os devs em um raio de 10 km, por exemplo, 20 km ou até por metros. Então, a gente vai aprender a lidar com essas partes de geolocalização utilizando um banco de dados não relacional, utilizando o MongoDB dentro do Node. Isso vai ser muito bacana, já na aula de amanhã a gente já vai ver sobre isso, beleza? E aqui, claro, depois que eu clico dentro de um dev, né, que eu clico aqui em um dev, eu consigo ver o nome, a tecnologia que ele trabalha. Aqui a gente vai colocar bio também, eu não coloquei todas as informações. E quando a gente clica ainda em cima desse detalhe, nós podemos ver daí dentro mesmo da nossa aplicação. Isso aqui não é um navegador, né? A gente não sai da aplicação, a gente vai ter 2 rotas, né, 2 páginas. A gente vai poder ver o perfil desse usuário dentro do GitHub também. Então essa aí é a aplicação que a gente vai desenvolver ao longo aí dos próximos 5 dias, né, contando com hoje. Eu espero que você esteja bem animado, porque eu tô bem empolgado para desenvolver essa aplicação, porque nessa semana no Ministech eu resolvi fazer a aplicação um pouco mais simples em questão visual, mas com muito mais regras de negócio, com muito mais conceitos aplicados por baixo dos panos, porque assim eu vou conseguir aplicar e explicar muito melhor alguns conceitos do Node, do React Native. Então a gente vai com um pouquinho mais de calma, entendendo cada um dos conceitos que funcionam por trás dessas tecnologias e como aplicar eles dentro dessa aplicação. Então tenho certeza aí que vai ser uma semana Ministech muito proveitosa para quem estiver assistindo aí junto comigo, tranquilo? Então, bora lá. Agora que a gente falou
da parte da aplicação que a gente vai desenvolver, o próximo passo é configurar o nosso ambiente de desenvolvimento. O que é o ambiente de desenvolvimento? Basicamente, todas as dependências, todas as ferramentas que a gente precisa para construir essa aplicação, tanto no lado do back-end, né, que é a parte mais que o usuário não vê, aquela parte não visual, a parte onde vai ter as regras de negócio, acesso com banco de dados, que a gente pode colocar autenticação, regras de negócio. Então, essa parte a gente vai desenvolver utilizando o Node, né? Para isso a gente vai precisar instalar o Node. Dentro da parte web, a gente vai utilizar o React, então a gente vai falar sobre a instalação do React também. Não preciso muito mais do que o Node para instalar o React, mas a gente vai falar sobre isso também. E no mobile, a gente vai utilizar o React Native e uma outra ferramenta que é agregada aí junto com o React Native, chamado Expo, beleza? A gente vai falar sobre essa ferramenta também mais para frente. Mas vamos começar então com a instalação do Node. O Node, a gente vai utilizar ele tanto para aplicação back-end, quanto web, quanto mobile. O que o Node faz? O Node, né, o JavaScript, na verdade, ele basicamente, desde os seus primórdios, é a única linguagem que o nosso navegador consegue entender, a única linguagem de programação, né, pensando que HTML e CSS não são linguagens de programação diretamente. Então, o JavaScript, ele sempre rodou, né, sempre foi executado dentro do browser, dentro do navegador, aqui que a gente está utilizando. Depois de um bom tempo, a gente foi percebendo que o JavaScript poderia ser muito mais poderoso do que simplesmente lidar com o browser. E aí, um carinha chamado Ryan Dahl, faz um bom tempo já, ele pensou, cara, e se a gente conseguisse pegar o motor do Chrome, né? A gente chama a engine do Chrome, que se chama V8, que é o motor que consegue entender código JavaScript e prover um resultado, né? E fazer ele desacoplado do Node, fazer ele ser executado fora do browser, né? Fora do navegador. Então, foi aí que surgiu o Node.js, beleza? A partir desse momento, a gente consegue executar código JavaScript fora de um navegador. E aí a gente teve aí a possibilidade de criar o back-end, acessar banco de dados utilizando o JavaScript, o React, ele existe basicamente porque a gente tem o Node, mesmo ele rodando dentro do browser, tem várias coisas que precisam ser executadas fora do browser, né? O React Native também só existe por causa do Node e por aí vai. Então, o Node foi aí uma invenção muito bacana do Ryan e hoje é uma das linguagens, não dá para dizer que o Node é linguagem, né? O JavaScript é linguagem, mas o Node é uma das plataformas mais utilizadas por grandes, aí a gente já falou também na semana, PayPal, Netflix, Uber, pela arquitetura bem peculiar, bem legal que a gente tem dentro do Node, uma arquitetura mais distribuída. Então, beleza, aqui dentro agora, não falando tanto do Node, a gente vai ter que instalar o Node na nossa máquina. E aí, assim que você acessa o site do Node, né, node.js.org, a gente vai ver que tem duas versões, né? No meu caso aqui 12.14.1, a sua não precisa ser a mesma que está escrito aqui, né? O Node atualiza bastante. E a gente tem a 13.6.0. O que é a diferença entre essas duas linguagens? Uma tem o LTS e a outra é a Current, beleza? A Current quer dizer que é a versão mais recente possível, mas não quer dizer que a versão mais recente é aquela que tem o melhor suporte, que ela está extremamente segura para a gente levar nossas aplicações para a produção. Então a gente vai utilizar sempre a versão LTS, Long Term Support, né? Um suporte a longo prazo. Então, a gente sempre utiliza a versão LTS. Então, agora, ao invés da gente simplesmente clicar aqui em cima, que a gente iria para aquele instalador do Node, onde a gente vai avançar, avançar, avançar e concluído no final, e a gente não sabe nem o que foi instalado, nós vamos instalar o Node de uma maneira um pouco diferente, né? Não só o Node, as outras ferramentas que a gente for usar a partir de agora para desenvolvimento, é sempre legal utilizar essa forma que eu vou mostrar aqui, e não só seguir o passo a passo de next, 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 porque tu nem sabe depois como remover isso, como alterar a versão e por aí vai. Então, quando a gente clica aqui no botão Other Downloads, embaixo aqui da versão LTS e não da versão Current, a gente vai ter várias opções de instalação diferentes aqui do Node, né? Tanto para Windows, macOS e por aí vai. Mas aqui embaixo a gente vai selecionar essa opção Installing Node.js via Package Manager, né? Traduzindo, instalar o Node por um gerenciador de pacotes. O que é um gerenciador de pacotes? É uma ferramenta que ela serve para instalar
remover ou até alterar versões de outras ferramentas dentro da nossa máquina. Então, por exemplo, eu posso utilizar um gerenciador de pacotes, onde eu vou instalar o Node, eu vou instalar o React, eu vou instalar o React Native, eu vou instalar todas as ferramentas que eu preciso para desenvolvimento, e depois, se eu precisar remover essas ferramentas ou alterar versões, se eu estou utilizando um gerenciador de pacotes, é muito mais fácil, né? Eu não preciso depois ficar procurando lá nos meus arquivos e programas onde que foi instalado para remover e por aí vai. Então, o gerenciador de pacotes para desenvolvimento é sempre a melhor alternativa. E a gente tem sim gerenciador de pacotes para a grande maioria dos sistemas operacionais, beleza? Então, desde o Windows, a gente tem também para Debian, Ubuntu, né? Todos os Linux, a gente tem para macOS e por aí vai. Eu estou utilizando o macOS aqui, mas eu vou te mostrar a instalação em todos os ambientes. Vamos começar pelo macOS. Eu vou clicar em macOS aqui, e no macOS o gerenciador de pacotes mais famoso é o Homebrew, beleza? Então a gente tem aqui, ó, Using Homebrew. Nós vamos clicar em cima de Homebrew, ele vai abrir aqui em outra tela, e o Homebrew ele é instalado através do Ruby. Como todo macOS já vem com o Ruby instalado, é só você copiar isso aqui, acessar o terminal, né, da sua máquina. Então você pode procurar por terminal, né? Você vai ter aqui a abinha do terminal e rodar esse comando aqui dentro. Simples assim, ele vai fazer a instalação do Homebrew. Depois que o Homebrew está instalado, você volta aqui na instalação do Node e vai copiar esse comando aqui, ó, brew install node. Mas, além de só rodar esse brew install node, isso aqui instalaria o Node na sua versão mais recente. E se você lembrar o que eu falei, a gente não vai instalar o Node na versão mais recente. Eu quero que instale naquela versão específica que tem um suporte mais legal. Então, eu rodo brew install node com a versão que eu quero, mas não precisa botar todos os números. Você até pode, mas pode botar só os dois primeiros, né? A versão mesmo. 12, por exemplo, ou versão 13, se eu quiser. Mas aqui a gente vai utilizar o Node na sua versão 12, que aí ele vai suportar tudo certinho que a gente precisa fazer. Beleza? Depois de rodar isso, então, ele vai instalar o Node dentro do Mac. Para o Windows, nós vamos utilizar um gerenciador de pacotes também, chamado Chocolate, que é o melhor gerenciador de pacotes, na minha opinião, para quem está utilizando o Windows. Para fazer a instalação do Chocolate, o que a gente vai fazer? Aqui no site do chocolate.org, eu venho dentro de Get Started, ou Install Now, pode ser Install Now aqui do lado, ó, mais fácil, e ele vai cair nessa página de instalação do Chocolate. E aqui tem todos os passos para fazer a instalação. E aqui uma coisa que é muito importante quando a gente estiver lendo esses passos é que a gente precisa rodar os comandos do Chocolate dentro de um terminal do Windows, né, dentro do Command Prompt, ou do PowerShell. O PowerShell é o mais legal da gente estar utilizando, já vou falar um pouquinho mais sobre ele, mas o que eu estou querendo dizer aqui é que precisamos ter administração, né, poder administrativo. Então, quando a gente for executar lá o terminal, né, no Windows, geralmente a gente coloca o botão direito, vamos supor que aqui fosse o meu terminal. O terminal não está aqui dentro, mas vamos supor que isso aqui fosse o meu terminal. No Windows a gente clica com o botão direito e ele vai ter executar como administrador. Isso é muito importante dentro do Windows. Outra coisa que a gente tem, o que eu posso falar aqui do Windows. O Windows, ele tem desde do Windows Vista, ele tem um terminal, né, um command prompt um pouquinho mais aprimorado, que se chama PowerShell. Então, lá dentro, quando a gente clicar no iniciar do Windows, nós vamos digitar PowerShell, assim como está escrito aqui, e vai ter a versão administrador. Então, a gente vai abrir o PowerShell em modo administrativo. E aí sim, com o PowerShell, a gente vai executar esse comando que tem aqui embaixo, beleza? Na verdade, a gente vai executar o seguinte, get execution policy. Se ele retornar restricted, a gente vai rodar isso aqui, ó, set execution policy assigned ou set execution policy bypass scope process, beleza? Mas pode ser esse aqui, mas só se esse primeiro comando retornar restricted. Se ele não retornar restricted, lembrando que isso aqui precisa estar dentro do PowerShell, não vai funcionar isso aqui no Command Prompt, a gente vai executar daí depois de tudo isso aqui para instalar o Chocolate, beleza? Depois disso, o Chocolate já vai estar instalado, né? Já vai estar instalado. E se você não ver nenhum erro, aí você já pode verificar que o Chocolate foi
instalado executando choco na sua linha de comando ali do PowerShell. Ele vai dar algumas instruções. Tranquilo? Mas depois de instalar o chocolate, né, nesse passo a passo, o que a gente vai fazer? Vai rodar choco install ou sinst, né, que é a mesma coisa que choco install Node.js. Mas aqui a gente não vai simplesmente também executar só Node.js, porque eu quero selecionar uma versão específica. Então lá dentro do nosso PowerShell, imagine que isso aqui é o meu PowerShell, né, como se eu estivesse no Windows, eu vou executar choco install Node.js-LTS, porque eu quero instalar a versão Long Term Support. Isso aqui vai fazer a instalação do Node na sua versão 12. Beleza? Agora a gente reinicia o nosso terminal, né, o PowerShell, todo do zero e abre de novo. E aí, né, a gente vai estar com o Node instalado. Eu já vou mostrar como que a gente faz para fazer essa verificação. No Linux e no Ubuntu, aqui nas distribuições Linux, é o processo mais simples. A gente simplesmente clica aqui ó, em Debian Ubuntu Based. A gente vem em Official Node.js Binary Distributions. Clicamos aqui dentro e agora a gente vai procurar aqui embaixo a nossa versão. Então, deixa eu vir até aqui embaixo. Eu quero instalar a versão 12 do Node, né, que é a versão LTS. Lembra? Versão 12. Então, se eu tiver no Ubuntu, rodo esses dois comandos. Se eu tiver no Debian, como usuário root, rodo esses dois comandos e o Node já vai estar instalado. Então, a gente não precisa fazer nada mais do que isso, né? O Linux seria a forma mais fácil da gente fazer as instalações das nossas ferramentas. Beleza. Agora que a gente já tem configurado o Node, como que a gente faz para saber se o Node foi instalado da forma correta? Dentro do meu terminal, basta eu rodar node -v e ele vai retornar qual versão está instalado. Lembrando que não precisa ser exatamente a mesma versão que eu tenho aqui. Então, isso já me certifica que o Node está instalado. Outra coisa que eu posso verificar se ela está instalada da forma correta é o npm. O npm é uma ferramenta que vem junto com a instalação do Node, que é basicamente uma sigla para Node Package Manager. Então, lembra que eu falei que a gente está utilizando um gerenciador de pacotes, né, como o Homebrew, como o Chocolate. Aqui no Linux a gente não está utilizando, mas poderia estar utilizando o Snapcraft, por exemplo, tem vários gerenciadores legais. Mas aqui no Node a gente também tem o gerenciador de pacotes, que é o NPM, né? Node Package Manager. E isso a gente vai utilizar, essa ferramenta a gente vai utilizar para fazer instalações de pacotes para nossa aplicação, né? E não de forma global, né? Ferramentas para nossa máquina. A gente vai instalar, na verdade, pacotes, né? Simples bibliotecas, às vezes integrações com APIs de outros projetos e por aí vai. Por exemplo, a gente quer enviar e-mail, então a gente vai instalar um pacote de envio de e-mail. A gente quer acessar um banco de dados, a gente vai instalar um pacote para acessar o banco de dados. Então, tudo a gente vai utilizar o npm. Mas, já invertendo um pouco o que eu falei aqui, além do npm eu gosto de instalar um outro gerenciador de pacotes que na minha opinião é muito melhor. Não é só minha opinião, na verdade ele é realmente mais rápido que o npm e tem algumas funcionalidades mais legais, principalmente para um uso mais avançado do Node e do JavaScript. E ele se chama Yarn, então eu posso procurar por Yarn pkg.com, né? Posso entrar nesse site, venho aqui em Install Yarn, e a gente vai começar pelo macOS, que é o meu aqui. Então, para instalar no macOS, a gente também vai utilizar o Homebrew, que é o mesmo gerenciador de pacotes que a gente utilizou para instalar o Node. Então, eu venho aqui no meu terminal e vou rodar brew install yarn, mas aqui no macOS nós vamos passar um carinha chamado ignore, ignore dependencies. O que isso aqui vai fazer? Ele vai instalar apenas o Yarn sem instalar o Node. Se eu não colocar isso aqui, ele vai tentar instalar o Node novamente. Beleza? Então, com isso aqui, a gente já vai ter o Yarn instalado no macOS. Demora um pouquinho, mas é só aguardar. Para fazer a instalação no Windows, eu seleciono o Windows aqui dentro e a gente vai instalar utilizando Chocolate. Beleza? Para fazer a instalação com o Chocolate, é só rodar choco install yarn. Beleza? Lembrando aqui a gente não precisa passar nenhuma flag para ele não instalar o Node, porque isso aqui ele vai se assegurar que você tem o Node instalado. Então, se você já tiver o Node instalado, ele não vai fazer nada de instalação nenhuma, beleza? Choco install yarn. No Debian e no Ubuntu, né, a gente pode selecionar aqui o Debian Ubuntu, tem as outras distribuições Linux aqui também. No Debian Ubuntu, tá aqui. A gente vai rodar esse comando aqui, depois esse comando aqui e depois esse comando aqui embaixo,
não esse de cima, porque esse aqui de baixo não instala o Node, né? Ele instala só o Yarn. Então a gente vai dar um apt update para ele atualizar aqui a lista de repositórios baseado no que a gente passou, e também sudo apt install para instalar o Yarn. E depois disso a gente vai ter o Yarn instalado. Como que a gente faz para ver se o Yarn realmente foi instalado? Só rodar aqui na nossa linha de comando yarn-v. Se no Windows aqui principalmente ele não estiver disponível ainda, reinicia o PowerShell, né? Reinicia o seu terminal e aí quem sabe já vai estar disponível. Só uma anotação para quem tiver no Linux. No Linux tem um outro pacote que se chama Yarn, e você vai ver que você instalou ele ao invés desse Yarn que é o correto, se a sua versão aqui estiver abaixo de 1, geralmente 0.16, eu não lembro exatamente qual que é a versão que fica, mas se a sua versão não estiver acima de 1, ponto alguma coisa, talvez você instalou o Yarn errado, né? Talvez você esqueceu de executar esses comandos aqui antes de fazer essa instalação. Então você dá um sudo apt purge Yarn, né, para ele fazer toda a remoção do Yarn, e aí você segue essa linha de comando aqui de novo para fazer a instalação, beleza? É só uma anotação. Agora que a gente já fez a instalação do Node, do NPM, do Yarn, a gente vai instalar o editor de código que a gente vai utilizar durante essa semana para fazer, né, para criar o código das nossas aplicações. Eu particularmente hoje não vejo nenhum outro editor melhor do que o Visual Studio Code. Para mim é o editor mais completo possível. Não confunda o Visual Studio Code com o Visual Studio apenas, que é um outro editor da Microsoft focado mais em C#, se não me engano, são aplicações aí que nativas, né, desktop. Então aqui o Visual Studio Code, a gente vem em Download e simplesmente vai fazer o download. Esse dá para instalar também via gerenciador de pacotes, então você consegue instalar ele via Homebrew, via Chocolate, mas aqui a gente pode fazer, como é um executável, a gente pode fazer a instalação da maneira mais simples possível, que é só clicar em Download, né? Tem Windows, Linux, macOS, por aí vai. Depois de abrir o VS Code, né, a gente vai ter essa interface aqui. Deixa eu até fechar, que tem de um outro vídeo que eu estava fazendo, mas o Visual Studio Code ele tem essa interface. O seu provavelmente vai estar com algumas cores diferentes do meu, porque eu estou utilizando um tema, né? O tema basicamente para mudar as cores. Se você não quer mudar as cores do seu editor, não tem problema nenhum, não precisa fazer o que eu vou falar agora. Então aqui do lado na esquerda a gente vê que tem esses quadradinhos, que são as extensões que a gente pode instalar dentro do nosso editor. Então eu vou procurar aqui por Drácula, que é o tema que eu estou utilizando. Então o Drácula eu utilizo ele muito porque o Drácula está disponível para várias coisas, então você pode ver que, por exemplo, o meu terminal aqui no Mac ele usa cores do Drácula, o meu editor está com cores do Drácula, sério, até meu WhatsApp está com cores de Drácula, então assim, realmente eu sou meio fã. Então assim, o Drácula é bem legal, eu uso ele, assim depois que você clica em instalar, você pode vir aqui, ele já vai dar a opção para setar esse tema, mas se ele não der, você pode vir aqui em Set Color Theme e vai selecionar Drácula, não o Drácula Soft, porque o Drácula Soft ele tem essas pastas aqui cinza, mas eu gosto que fica azul, né? Tudo azul. Além do Drácula, eu instalo também uma extensão chamada Material Icon Theme, beleza? Esse Material Icon Theme basicamente é uma extensão que adiciona ícones baseado na linguagem de cada arquivo. Então, quando eu for criar um arquivo HTML, ele vai adicionar um íconezinho do HTML5. Ou quando eu for criar um arquivo do tipo de configurações, ele tem aqui uma engrenagem. Quando for CSS, ele vai colocar essa logo e por aí vai. Então, aonde que ele vai colocar esses ícones? Aqui na listagem de arquivos, né? Se eu for criar, por exemplo, aqui um arquivo e vou salvar ele como teste.js, né? Que é um arquivo JavaScript, a gente vai ver aí, que ele botou o ícone de JavaScript ali do ladinho. Então eu gosto bastante de utilizar essa extensão. Então é basicamente isso que a gente precisa para iniciar o desenvolvimento aqui dentro do VS Code. Não precisamos mais nada além disso. Se você quiser saber mais configurações do meu ambiente de desenvolvimento, você pode procurar aí no Google, por exemplo, Terminal Drácula Rocket City, que tem um tutorial como que eu faço para configurar o meu terminal aqui com todas essas cores do Drácula, mas isso aqui é tudo perfumaria, tá? Isso aqui é só realmente depois que você já está programando, que aí pode te ajudar, né? No começo não tem tanta necessidade de você fazer isso, você está começando, usa o terminal da maneira que ele está mesmo, mas aqui tem todo o passo a passo para fazer essa configuração. E tem também outras coisas que eu uso do VS Code, então se você for lá no YouTube da Rocket City, eu vou procurar aqui, ó, VS Code Rocket City, talvez ele já ache o vídeo aqui, ó,
ó, configurando VS Code para Node, React, React Native, que eu mostro algumas configurações a mais, caso você queira dar uma olhada também na parte do editor de código, né, no Visual Studio Code. Beleza? Então agora a gente deixou o nosso ambiente totalmente pronto para começar o desenvolvimento da nossa aplicação. A gente está com o Node, NPM instalado, o Yarn, e a gente também deu uma passada aí sobre o design da aplicação que a gente vai estar desenvolvendo. Então essa aplicação vai ficar bem legal. Uma coisa que eu até esqueci de falar é que a gente vai também lidar com real-time, com atualizações em tempo real. Então aqui quando na web a gente adicionar um novo usuário, né, um novo dev, aqui dentro da listagem, dentro do mobile, esse dev vai aparecer de forma automática aqui dentro do mapa. Mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. E agora